Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a zona de conforto e qual é a minha experiência saindo, saltando, pulando pra fora da zona de conforto. Então, se é de seu interesse, acompanha o vídeo e vem comigo. Eu posso dizer pra vocês que até 2015 eu vivia felizona na zona de conforto. Eu era super adepta dela, super tranquila, lidava super bem com a zona de conforto. Até que eu saí da zona de conforto e depois disso a minha vida foi só capote. Mas eu posso dizer que eu sou muito mais feliz sendo quem eu sou hoje do que sendo aquela outra pessoa. Algumas coisas que me fizeram sair da zona de conforto foram as grandes mudanças da minha vida. A minha primeira grande mudança que aconteceu ali logo em 2016 foi sair de casa. Sair de casa e aprender inúmeras coisas, sair de casa e ver as coisas com uma outra ótica, né? Um novo olhar. Então, morar sozinha foi muito importante para minha evolução. E aí começar uma faculdade. Na faculdade a gente tem um outro ambiente, não é que nem o colégio. Então a gente tem uma outra rotina, uma outra realidade, e dali não tem professor querendo te dar nota, não. Você vai ter que correr atrás daquele aprendizado. Não tem professor dando tudo mastigadinho pra ti, toma, meu aluno. Não. Você tem que correr atrás se você quiser ser um bom profissional. Então, fazer uma faculdade pra mim foi bem desafiador. E aí, quando eu falo de faculdade, eu tenho que falar também que trocar de área na faculdade foi muito desafiador. E que constantemente eu retomo os meus conhecimentos adquiridos na época da publicidade, porque foram coisas que me marcaram muito, que foram muito gratificantes. Assim, eu aprendi as coisas com gosto, porque eu amava fazer publicidade. E eu retomo esses antigos conhecimentos constantemente, e eu sou a eterna vivendo o passado da publicidade. Então, tô lá na aula de faculdade, da faculdade de administração, e aí surge algum assunto e eu falo, puxa, poxa, na época que eu fazia publicidade, eu sou já essa pessoa que fala, no meu tempo que eu fazia publicidade, era assim, assim, assado que funcionava tal coisa. Então, eu constantemente uso os meus conhecimentos adquiridos na publicidade, na administração e na vida. Então, quando me perguntam se eu me arrependo de ter começado a faculdade de publicidade, eu digo que não. E eu digo ainda que quero terminar um dia, quem sabe, ou então fazer alguns cursos que me aproximem mais da área. Então, eu tenho muito carinho pela publicidade e é isso aí. Outra coisa que me desafiou muito foi trocar de empregos. Então, eu passei por alguns tipos de trabalho diferentes, como pular de locutora de rádio, criadora de conteúdo para rádio e diretora de arte para trabalhar no INSS. Foi tipo um abismo de diferença entre uma responsabilidade e outra, mas que me deu muito conhecimento, então você vai me perguntar coisas sobre direção de arte, eu vou conseguir conversar com você. E se você falar de previdência, bora lá, vamos papear também. Então, depois também trocar da previdência para trabalhar num banco, que são realidades bem diferentes, também foi muito importante e agrega muito no meu conhecimento que eu tenho hoje. Então, os empregos que eu passei, os trabalhos que eu realizei, fazem muito eu ser quem eu sou. Então, talvez às vezes eu não consiga fazer alguma coisa porque eu tenho aquele lado, né, da previdência, aquele lado social muito gritante dentro de mim. E aí, se for pra ser polêmica, eu vou falar em me afastar de determinadas pessoas e me aproximar de outras. Durante a minha vida, eu tive relações muito grandes, muito maravilhosas, muito intensas, porque comigo ou é 8 ou é 80, ou a gente se dá super bem ou a gente não se gosta. E eu precisei aprender que às vezes algumas pessoas que estavam perto de mim não me faziam bem. E eu precisei me distanciar. E isso vai totalmente contra quem eu, né, o meu instinto. Porque eu sofro muito pra me distanciar dessas pessoas. Porque eu gosto das pessoas. Só que eu vejo que elas não gostam de mim, não me querem bem. E se a gente vai ficar perto de alguém que não quer a gente bem, a gente não vai ficar bem. Então eu precisei me distanciar de algumas pessoas e foi muito doloroso isso, mas me engrandeceu como pessoa demais. Então hoje eu me conheço muito porque eu precisei
fazer esse tipo de atitude, que foi dolorosa, que foi complicada, mas que me tornou quem eu sou hoje. E aí eu vou falar de viajar sozinha, que é a minha última grande conquista, né? Que foi fazer a viagem sozinha, fazer as escolhas, os caminhos, os cálculos, as rotas e fazer tudo acontecer e resolver todos os problemas que acontecem de última hora. Então, pra mim, foi incrível poder fazer essa viagem sozinha e é só a primeira, porque muitas virão ainda. Eu posso falar que me posicionar, porque eu sou uma pessoa de atitude, eu sou uma pessoa que se coloca. Então, eu vejo um assunto e eu não consigo me tornar apática a ele, sem opinião, sem voz. Eu preciso falar sobre o assunto e identificar pontos que precisam ser falados, que precisam ser debatidos. Então, eu sou muito de me posicionar. E assim como eu sou muito de me posicionar, eu sou muito problemática com quem não se posiciona, com quem fica em cima do muro, com quem faz média com todo mundo, com quem é muito político, porque eu sou zero política. Pra mim, o negócio é às claras. Eu vou deixar muito claro a minha opinião sobre os assuntos, sobre as pessoas, sobre as atitudes. Então, como eu falei anteriormente, eu não passo pano pros meus amigos, mas eu vou ficar do lado deles para fazer com que aquela mudança que é necessária aconteça. E eu não sou de apontar dedo na cara de ninguém e falar, nossa, você é um escroto por isso, isso e aquilo. Mas eu deixo clara a minha opinião e eu exijo respeito quanto à minha opinião. E eu tenho total direito de discordar da opinião de alguém, mas existe um limite entre discordar e desrespeitar. E eu respeito muito o limite, que eu apoio as pessoas, incentivo as pessoas a falarem. Então, como é que eu vou criticar a pessoa que eu incentivei a falar porque ela pensa diferente de mim? Jamais. Eu entendo o limite entre discordar e desrespeitar. Então, e às vezes a gente vê que tem pessoas que a gente não consegue discordar, que a gente não consegue discordar daquela opinião, porque a pessoa, ela fica extremamente ofendida. Então eu simplesmente levanto e saio do ambiente, porque onde não sou bem recebida, eu não permaneço. Outra coisa que eu aprendi com sair da zona de conforto. Você tá numa situação ali, tá sentado, todo mundo sentado, acontece uma situação que você se sente péssimo. Você se sente agredido verbalmente por alguém e todas as outras pessoas ficam tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer? Você tem duas escolhas. Ou você fica e finge que nada tá acontecendo e fica se remoendo por dentro, ou você levanta e vai embora. Eu sou a pessoa que levanta e vai embora. E, tipo assim, eu não preciso dar justificativa pra ninguém. Eu levanto e vou embora. Depois eu me explico, depois eu conto o que aconteceu. Mas primeiro eu vou embora. Porque ficar me torturando, eu não faço mais isso. Inclusive, já me pedi desculpas muitas vezes por ter aguentado palavras, situações e ocasiões que eu não deveria ter aguentado por simplesmente tentar controlar a situação, porque era amigável ver daquela forma, né? Porque as pessoas não sofreriam por aquelas atitudes. Hoje em dia, eu prefiro eu não sofrer. E os outros, depois a gente resolve e conversa. Mas ficar engolindo não me faz nada bem. E, inclusive, eu era a pessoa que ia engolindo e engolindo, ficando quieta, só ouvindo, só absorvendo, e daqui a pouco eu explodia. E não é nada legal me ver explodir. Então eu prefiro, quando a situação acontece, eu pego e vou embora. Eu pego e me retiro do ambiente. É assim que funciona, e essa sou eu. E os meus amigos tiveram que aprender a lidar comigo dessa forma. E eles sabem que depois a gente conversa e a situação se apazigua, mas se é com um amigo meu que acontece, eu digo, olha, depois a gente conversa. Se é com uma pessoa que eu já não... a gente já tem algum estremecimento, tanto faz. Eu só pego e vou embora, e é isso aí. Esses são alguns exemplos de algumas atitudes que eu precisei tomar durante a minha vida e que me fizeram sair da zona de conforto. Às vezes um passo da zona de conforto, às vezes quilômetros da zona de conforto. Às vezes correndo da zona de conforto. Mas foram atitudes que eu tomei que me tornaram quem eu sou. E eu posso dizer pra você que eu gosto muito da pessoa que eu me tornei, que tem verdade no que fala, que é autêntica e que é isso. Eu assumo que eu tenho os meus defeitos, os meus erros, as minhas qualidades também. E a gente tá aqui pra isso, pra errar e acertar, pra assumir
e também pra se posicionar. E é isso que eu faço. E é isso que eu vivo fazendo. E é por isso que às vezes eu sofro críticas pra caramba, tanto na minha vida pessoal quanto aqui na internet, porque eu sou eu. Eu não sou quem as pessoas esperam que eu seja. E é isso. Antes, eu preferia concordar do que contestar. E como eu costumo dizer, quando eu abri minha boca, eu nunca mais fechei. Por mais que tentaram me calar, por mais que tentaram me fazer ficar quietinha, eu abri minha boca e coloquei no mundo e vou continuar falando, vou continuar dizendo o que eu penso sobre os assuntos, sobre as questões, sobre as atitudes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e lá no canal Ponto Militarismo no Instagram tá rolando um sorteio até o dia 5 de abril. E se eu fosse você, não perdia. Beijão e até o próximo. Tchau!